Olá, queridos amigos, tudo bom? Estamos encaminhando para o fim aí, falta apenas 2 capítulos para a gente concluir o estudo de Romanos. Hoje estudaremos Romanos capítulo 15, amanhã capítulo 16 e depois a gente vai dar uma pequena pausa, mas voltamos com a mensagem de Natal e a gente vai programar uma mensagem especial aí até chegar dia 31 e iniciaremos o ano com o estudo de João, tá bom? Conto com sua presença aqui no canal. No capítulo 15, Paulo continua ainda a sua argumentação sobre os cuidados com os fracos na fé, com os que achavam problemas nesses usos e costumes. Já viu que tem gente que fala assim, roupa é besteira, comer é besteira? Queridos, se para alguns isso é importante, para a gente viver em harmonia com os irmãos, não escandalize, não cause problema, não seja um motivo para que a pessoa se afaste da fé. No verso 1, Paulo fala assim, ora, nós que somos fortes devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Você viu que ontem eu usei muito, né? Fraco e forte. E aí o verso que fala essa expressão está no capítulo 15, verso 1. E ele diz, portanto, cada um de nós agrade ao próximo, que é bom para edificação. Então, eu não vivo para mim mesmo. Eu preciso cuidar com o que o meu próximo, o meu irmão acha, para que ele não me trate como um débil e eu não seja um motivo para que ele se esfrie ou se afaste do caminho. Porque também Cristo não se agradou a si mesmo, antes como está escrito, as injúrias dos que se ultrajaram caíram sobre mim. Pois tudo quanto outrora foi escrito foi para nosso ensino, foi escrito a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. Então, queridos, Cristo teve paciência, amor, tratou com os débios, fez aquilo que agradava ao Pai, mas ele não foi uma pedra de tropeço para os seus irmãos, e sim pregou o evangelho em amor e carinho. E aí diz que Deus precisa derramar e derrama sobre nós paciência para lidar um com os outros. Ele diz, o Deus da paciência e da consolação esteja conosco. Então, temos que ter, amigos, os frutos do Espírito. Domínio próprio, mansidão, precisamos ter paciência, humildade para lidar com aqueles que duvidam, questionam coisas que fazemos que pode não ser edificante para a igreja. E o verso 6 diz assim, para que concordantemente em uma voz glorifiqueis ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, acolhai-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Então, em Cristo fomos acolhidos e precisamos acolher outros também nessa fé. E aí o verso 14 em diante, Paulo ele explica, ele diz assim, e certo estou, meus irmãos, sim, eu mesmo, a vosso respeito, de que estáis possuído de boa verdade, cheio de todo conhecimento, apto para admoestarmos uns aos outros. Então ele disse, ele via bons cristãos ali em Roma e que a gente pode admoestar uns aos outros e que eles estavam amadurecendo na fé, e isso era um sinal positivo, alegrava Paulo e trazia realmente uma satisfação. Lembre-se que Paulo ali, ele até vai falar isso no capítulo 16, tinha irmãos que foi evangelizado por ele, apesar de ele não ter ido ainda em Roma, e ele tinha um carinho por essa igreja, como se ele houvesse também plantado, no qual ele não fez, mas ele recebia relatos e boas notícias dos irmãos que ali viviam. O verso 17 diz, tenho, pois, motivo de gloriar-me em Cristo Jesus, nas coisas concernentes a Deus, porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquele que Cristo fez por intermédio, para conduzir os gentios à obediência, por palavras e por obras. Então, Paulo ele se considerava esse apóstolo dos gentios, e via agora os gentios se firmando em Cristo, se firmando nessa fé, nesta verdade, não só pela fé, mas produzindo obras de justiça. Então aqueles que viviam sem Deus, agora andavam com Deus e agradavam ao Senhor. E aí o verso 22 em diante fala sobre os planos de Paulo. Paulo tinha plano de visitar eles, pregar na Espanha, porém, a gente sabe que depois da terceira viagem missionária de Paulo, Paulo chegou em Jerusalém, foi preso e não teve chance de evangelizar na Espanha e em outros lugares que ele queria. Mas aqui ele fala um pouco desses planos. Essa foi a razão porque também muitas vezes me senti impedido de visitá-los, mas agora tendo já campo de atividade nessas regiões e desejo muito visitar-vos. Penso em fazê-lo quando viajar para a Espanha, pois espero que de passagem estarei convosco e que para lá seja por vossos encaminhados e depois de haver primeiro desfrutado um pouco a vossa companhia. E aí ele fala sobre os donativos que os macedônios
e também a Acaia estava enviando para ajudar as novas congregações. Queridos, Paulo foi um homem de Deus, ajudou a igreja na presença e também com sua ausência por meio de cartas. Foi um homem que se dedicou à pregação do evangelho, um apóstolo, um homem usado pelo Santo Espírito. Que eu e você também, queridos, possamos ser bênção não só para os de fora, mas para os que estão na igreja, trazendo a unidade e harmonia, porque o povo de Deus tem que andar unido, o povo de Deus tem que ser bênção por onde andar, e que a gente então acabe cedendo um pouco, para que assim possamos viver em harmonia. Às vezes vamos estar certo, mas para não causar escândalo, a gente tem que deixar algumas práticas para somar com os nossos irmãos e avançar na caminhada cristã. Você crê nisso? Ore comigo então nesse momento. Querido Deus, ó Pai, que alegria estar com nossos irmãos estudando a Tua Palavra, reconhecendo que todo o poder vem do alto, vem de Ti. Por favor, Deus, abençoe a Thaís e o Kennedy, que eles continuem se firmando em Ti. Abençoe para que eles retornem ao convívio da igreja, tenham um hábito de ir em Tua casa de oração. Abençoe cada irmão que é novo na fé. Temos irmãos da Igreja Central, temos irmãos também na igreja ali de Quatipuru, Boa Vista, que foi o último batismo que fizemos em novembro. Abençoe, Pai, para que eles se sintam bem e acabe se firmando nesta fé e se unindo ao povo de Deus. Abençoe a irmã Marivalda, da igreja ali da Pedreira, a irmã Luana, a irmã Eunice também, que esse ano de 2023 estará assumindo a liderança, a irmã Jusileia, da igreja de Boa Vista, a irmã Jacília também, da igreja da Pedreira, que o Senhor abençoe a seu esposo e filhos também. Abençoe o Josivan, lá do Rio Grande do Norte, a sua família, o seu amigo Ramon. Abençoe também o Fagner, de Sindenópolis, que ele também seja abençoado por Ti, ó Deus. Abençoe a Antônia, que pediu no canal pela unidade da sua família, a Ana Cristina, que pediu pela sua saúde, a irmã Cláudia, amiga nossa aqui do canal. Abençoe, Senhor, a irmã Áurea e demais amigos do canal. Que Tua graça esteja sobre nós, aos meus pais também, aos nossos familiares, que estaremos visitando também no interior da Bahia e também na capital, em Salvador. Tudo isso nós Te pedimos, não porque haja mérito em nós, mas nos méritos de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Que Deus Te abençoe, queridos, e guarde, faça resplandecer seu rosto sobre Ti, tenha misericórdia de Ti e Te dê a paz. Um abraço, queridos. Tchau, tchau.